Comecei a gravar agora. Pessoal, boa noite. Hoje é terça-feira, dia 18 de agosto. Sejam bem-vindos. Este é o nosso quarto encontro do grupo de estudos, um momento que vocês têm para fazer um debate sobre temas da área de direito processual civil. Participo e faço deste grupo um momento importante de cada semana, e porque entendo que quanto maior for a discussão que a gente tem a respeito de temas da área de processo, melhor podemos nos tornar como profissionais e auxiliar e contribuir no melhoramento do serviço judiciário. Então, para mim, é um momento a cada semana marcante, importante, dentro da minha perspectiva, e em especial um agradecimento que eu faço a todos vocês que participam, né? Já que eu dependo da grande iniciativa de todos vocês, que espontânea e gratuitamente participam deste grupo de estudo. Então, sintam-se novamente abraçados, no sentido de um agradecimento formal que eu faço pela participação de cada um. Hoje, dentro desse nosso grupo de estudos, deixa eu só pegar aqui para vocês, a nossa colega Júlia, ela fará a exposição sobre o tema da demanda, pedido e causa de pedir, e a Júlia Tonelli Giunta, ela tem 22 anos, foi estagiária da Polícia Civil, do Tribunal de Justiça de São Paulo, e atualmente está no Ministério Público Paulista. Ela disse que se identifica muito com a matéria de processo civil, inclusive está produzindo o TG sobre motivação das decisões judiciais. Eu não sou o orientador, confesso que é uma pena, porque eu trabalho, como a gente conversou hoje, eu pude perceber que é um trabalho que está bem desenvolvido. Quem sabe poderei participar da banca, tá bom, Júlia? E espero que você, enfim, prossiga nos estudos do processo a nível de especialização, mestrado e doutorado, tá bom? Então fique à vontade, eu agradeço novamente e a palavra está com você, tá bom? Obrigada, professor. Eu primeiramente agradeço a oportunidade de poder fazer a exposição hoje, agradeço a presença de todo mundo que está aqui participando e assistindo, e espero que o debate que a gente faça hoje seja o mais produtivo possível para ampliar ainda mais nossa visão sobre esse tema importantíssimo do direito processual civil. Podemos começar o tema? Fique à vontade, Júlia. Bom, acredito que todos tenham lido a introdução do tema que o professor passou, né? Que o processo civil começa por iniciativa da parte, pelo princípio da demanda, né? A jurisdição é lei inerte, e o autor exerce o poder de provocar a jurisdição e faz isso através dessa demanda na petição inicial. O objeto litigioso do processo se forma a partir da res judicium deductum, não sei se falei certo, geral pela definição do pedido. Bom, o pedido é a formulação do bem jurídico que o autor procura obter com a ação, com a prestação jurisdicional pleiteada. Designa esse pedido a pretensão do autor e nele o conceito de mérito. Inerente à ideia de postular, o demandante precisa formular sua pretensão e indicar o que pretende obter através do processo judicial. O autor provoca a jurisdição formulando a tutela jurisdicional pretendida, pedido imediato, para tutelar o bem jurídico, pedido imediato. Se fundamenta a partir da dedução da causa de pedido, com a descrição dos fatos e dos fundamentos jurídicos. Essa escolha limita o objeto do processo e o exercício da jurisdição. O juiz decidirá em correspondência ao pedido formulado e o interesse recursal terá desdobramento a partir da formulação do pedido. E a conclusão sobre vencedor e vencido também. Bom, dada essa introdução, o primeiro questionamento que foi feito pelo professor segue aqui no tópico 1. No princípio da demanda, formular pedidos é ato de escolha do autor, que tem a plena liberdade de fazê-lo. Ao juiz, cabe julgar nos limites do pedido e motivar sua decisão.
Explique o que se entende por objeto litigioso, mérito e a correlação entre pedido e decisão. Bom, primeiramente, o objeto litigioso é resumidamente o problema que o autor quer ver resolvido pelo Poder Judiciário e que no desenrolar do processo passa a ser o conjunto das afirmações acerca da existência de um direito feitas pelo autor e pelo réu. Então, num primeiro momento, o objeto litigioso é definido na petição inicial a partir da vontade da parte, né, pela liberdade que ela tem de pedir o que é mais interessante para ela, e que ao expor os fundamentos que a levaram a necessitar dessa intervenção judicial, indica sua causa de pedir e seu pedido, fixando, além dos limites da atuação do magistrado por conta do princípio da distrição, o objeto litigioso da demanda. Porém, o objeto litigioso ele é estendido no momento em que o réu é citado validamente e oferece contestação, ou até mesmo uma reconvenção ou pedido contraposto. Então, são os dois momentos mais marcantes da definição do objeto litigioso. É o que o autor traz na decisorial e o que o réu traz na sua contestação, reconvenção ou pedido contraposto. O tema é um pouco controverso e a doutrina majoritária entende que o objeto litigioso do processo é o pedido identificado com a causa de pedir em razão da coisa julgada, que exige como requisito ao seu reconhecimento a identidade do pedido e da causa de pedir. E um doutrinador que eu gosto muito, que tem posicionamentos bem atuais, bem modernos, Frédéric Didier, ele indica que o objeto do processo é o conjunto do qual o objeto litigioso é elemento. Essa é uma parcela daquele. Enfim, coloquei essa citação bem explicada, né? Tá um pouco longa. Eu vou deixar centralizado aqui para vocês poderem ler com mais calma. E, basicamente, o objeto litigioso é esse, né? Tudo aquilo que é indicado pelo autor, no primeiro momento, e depois pelo réu, e que vai limitar, né, vai indicar qual que é a razão desse litígio, né, e vai influenciar em todo o deslinde do processo. Pode continuar, Júlia, se quiser. Daí a gente abre para os debates essa questão número 1, tá bom? O mérito, um conceito de Cândido Rangel Dinamarca, é representado pelas questões que têm influência na decisão sobre a procedência ou improcedência da demanda. Podemos dizer que o mérito é tudo aquilo que será objeto de cognição do juiz no momento de sentenciar o feito. Também toda discussão ocorrida dentro do processo que tem o poder de influir na decisão final, no provimento jurisdicional. A partir dessa visão, é possível dizer que, uma vez definido o objeto litigioso, serão desenvolvidas discussões fáticas e jurídicas que dizem respeito ao que é pedido nos autos, e, ao final, analisando esse mérito que poderá acenar contra ou a favor da postulação, o juiz dará a solução pertinente ao caso. E, por fim, a correlação entre o pedido e a decisão é dada pelo princípio da distrição ou congruência, e é por esse motivo em especial que a petição inicial é a peça mais importante do processo, né? Quando a gente estuda o processo civil, falam muito nisso, né? Que a petição inicial é a mais importante de todas, porque é a partir dela que vai se desenrolar todo o processo, né? A petição inicial e a decisão, até como eu falei hoje mais cedo com o professor, são espelhos um do outro. E, dentre todos os requisitos elencados na petição inicial no artigo 319, os pedidos são o que merecem uma atenção especial. Mas, além de serem a expressão final do que o autor pretende obter com a demanda, eles definirão os limites de provimento jurisdicional, balizando o magistrado no momento de prolatar a sentença. Por mais, os pedidos são fundamentais para a individualização da demanda. E segundo o princípio da distrição, que eu já mencionei, que é extraído basicamente dos artigos 141 e 492 do CPC,
A lei determina que o juiz deve decidir o mérito sempre de acordo com o que foi pedido pelas partes, sem desfiar da natureza da postulação imediata, da quantidade e do objeto do pedido imediato, sendo proibido o conhecimento de questões não suscitadas, das quais a lei exige iniciativa da parte interessada. Resumidamente, os pedidos exercem a função de bloquear a atuação do juiz para além das postulações das partes. Um elemento essencial da ação, ao lado das partes e da causa de pedir, os pedidos não poderiam desempenhar um papel de menor valia, pois nele se consubstancia a demanda, sem a qual não pode atuar a jurisdição. Legal, Júlia, obrigado. Pelo trabalho, né, pela exposição que você fez, há três temas que foram muito bem definidos, que é o objeto litigioso, mérito e esta correlação ou a distrição entre pedido e sentença, pedido e decisão judicial. Talvez não mais ficar vinculado, né, a uma ideia de princípio da distrição entre pedido e sentença, porque não é mais uma condição o provimento, né, o acolhimento ou rejeição do mérito dentro da sentença, mas como possível analisar esta questão de mérito fora dela, antecipadamente, como, por exemplo, se dá no artigo 356. Se você puder voltar um pouquinho na apresentação, você fala sobre, aqui tá bom, sobre a questão de objeto litigioso ser identificado através de pedido e causa de pedir, certo? Uhum. Através dessa conjugação desses dois elementos que identificam a demanda e que, portanto, serão aptos para, posteriormente, analisar, inclusive, a figura da coisa julgada com a litispendência, né? Uhum. E no mérito, você define também como as questões que têm influência na decisão judicial. E diz que o mérito, ele compreende todas as questões que podem influenciar na decisão judicial. Seriam, então, sinônimos a gente falar em objeto litigioso e mérito, ou seriam expressões diferentes, embora mérito tenha pelo menos uma referência com relação a pedido. Talvez o mérito seja a causa apresentada em juízo, o objeto litigioso apresentado em juízo, ou seja, como sinônimos. Porque, por exemplo, né, o artigo 490, ele diz, de um modo expresso, que o juiz resolverá o mérito acolhendo ou rejeitando no todo ou em parte os pedidos formulados pelas partes. E a expressão mérito, ela veio ao Código como uma expressão que substituiu em larga escala a expressão lide que tinha no Código anterior. Então, a expressão mérito, por exemplo, aparece no 490, aparece de um modo preponderante no 487, no artigo 485, nos artigos 350, vejamos aqui, 355, 356, como aquele conteúdo que tem vínculo com o pedido ou a causa de pedir, os dois ao mesmo tempo. Então, o que eu pergunto para você de novo, Júlia, é assim, se a gente poderia utilizar isso como sinônimos, ou você não vê essa possibilidade? Eu acredito que não. Da visão que eu tenho agora, nesse momento, o objeto litigioso poderia ser uma parte do mérito, porque quando a gente fala em objeto litigioso, a gente fala em antagonismo entre as partes, né? Há uma discussão, há um embate. E pode ser que nem todo mérito seja litigioso, podem ser que as partes, vamos supor,
num caso de pedido cumulado, como a gente vai falar mais adiante. Podem ser que as partes concordem acerca de um pedido e discordem relativamente a outro. Então, na verdade, o conjunto dos dois pedidos seria o mérito, mas a gente tem um objeto de litígio apenas em um, né? Que legal, Júlia, gostei. Bacana. Alguém tem algo a acrescentar, queira falar, só para a gente estender um pouquinho o debate? Por exemplo, né? Até é curioso se verificar no ID, o ID do nosso grupo de estudo, para toda e qualquer reunião, vocês verão que há uma conjugação de números que são exatamente esses que você está tratando hoje no seu trabalho, Júlio, que propositalmente foram escolhidos, que é o 319, né, 490 e 502, que trata da coisa julgada. Legal. Foram propositalmente escolhidos para o grupo de estudo. Por que eu pergunto isso para você, Júlia? Quando a gente, por exemplo, fala sobre o cabimento do agravo, o agravo só é cabível quando versar, uma das hipóteses do 1015, é a decisão versar sobre mérito. Então, como que a gente poderia falar, olha, esta decisão versa sobre mérito e esta decisão não versa sobre mérito? Você então, definiria esta resposta, ou daria essa resposta, a partir deste critério. Se a matéria que ela tem relação com o julgamento, né, com a causa posta em juízo, isso é mérito. Mas se ela não tem essa relação de influência no julgamento, isso não seria mérito, que é o que está escrito, certo? Dentro do seu trabalho. Então, por exemplo, uma discussão sobre a gratuidade. Esta discussão sobre a gratuidade, ela não tem um poder de influir na decisão que o juiz proferirá. Porque não tem uma relação direta com aquela discussão posta no processo. Por exemplo, o pedido é baseado numa questão de contrato. E deste contrato, de um produto que foi adquirido, e eu quero agora pedir abatimento no preço ou pedir a rescisão do contrato, o desfazimento do contrato, a resolução do contrato, com a restituição do dinheiro pago. Isso é a causa. Isso seria o mérito do processo. Então, discussões paralelas que também existem no processo, existem, mas não são decisões de mérito, porque não influenciam o resultado do processo, né? O julgamento que o juiz faz, a cognição que o juiz tem sobre o conteúdo principal, pelo menos colocado dentro do processo. Professor, Oi, diga, Pedro. dá licença. A definição de mérito não se confunde com a definição de objeto do processo? E se definir o objeto do processo não facilita a definição do mérito? Eu tenho um conceito do Dinamarca que me pareceu muito parecido com o que a Júlia definiu como mérito, que pelas linhas que o senhor acabou de delimitar aí, me levam a crer que sim. A pretensão deduzida no processo para o objeto do processo do Dinamarca. A pretensão deduzida no processo para ser apreciada pelo juiz e receber uma decisão é representada pelo pedido contido na inicial. O objeto do processo constitui o mérito deste. Eu não sei se ele faz uma confusão, mas fica meio tautológico. Mas, assim, a questão maior, eles não se confundem e facilita o critério para saber o que é mérito. Eu vejo Obrigado. a expressão objeto do processo como sinônimo de mérito. E o Cândido Dinamarca entende que, por mérito, se entende o pedido. Certo? Limita-se à análise do pedido. O que alguns autores questionam... O critério formal, o pedido.
Teria que estar lá embaixo. Outros ampliam para falar o mérito é a composição do pedido e a causa de pedir. Porque é a partir desta análise, dedução do vínculo, que a gente identifica qual é a identidade deste processo, portanto, qual é o mérito julgado, e diferencia-o de outros, certo? Que é o que a Júlia trouxe do Fred Didier. Pelo que eu entendi que a Júlia explicou, é que a expressão objeto litigioso pode ser algo diferente, está contido no mérito, certo? Sim. É isso, Júlia? Sim, foi isso. Mas é diferente, perfeito, é diferente, por causa da questão do litigioso, se está sendo discutido ou não, se não há litígio, ele deixa de ser um objeto litigioso. Não sei se está claro aí, Pedro. Ficou claro, pelo que o senhor falou, que o senhor entende, eu acho que eu sigo também essa linha do mérito ser o objeto do processo. Foi isso que o senhor disse? Isso, exatamente. Beleza. Que eu entendo. Também é muito parecido essas duas. Que eu entendo sim, que a expressão objeto do processo, como causa, como mérito, seriam, de certo modo, no meu ponto de vista, sinônimos. Certo? Quando a gente fala a causa, por exemplo, né, a causa versa sobre o quê? Né? Eu poderia substituí-la por o objeto do processo é qual? O mérito do processo é qual? Então, eu não vejo problema em relacionar um com o outro. Certo? Mas eu entendo que, independente da análise, isso é composto por pedido e causa de pedir. Certo? Júlia, vamos lá para a segunda? Ok. O segundo questionamento trazido é lícito formular acumulação objetiva de pedidos, CPC, e os requisitos dele, tais como de compatibilidade, competência e adequação do procedimento são justificáveis. Na hipótese de inadmissão, quem deve definir o que permanece, o juiz ou o autor? Meu posicionamento relativamente a esse questionamento é que esses requisitos se justificam em partes. Do contrário, haveria uma desordem na demanda, o que dificultaria a solução do litígio e prejudicaria a duração razoável do processo. E relativamente ao requisito de compatibilidade, é importante dizer que ele se justifica porque o pedido deve ser coerente, ele deve ser uma decorrência lógica de uma causa de pedir. Então, não é possível admitir uma acumulação de pedidos que não guardem compatibilidade entre si em razão disso. A questão da competência, aqui nesse momento, ela se dá em razão da matéria, ela é absoluta, portanto, e é matéria de ordem pública. Porém, embora no CPC antigo o processamento e julgamento de uma causa perante um juízo absolutamente incompetente fosse nulo, atualmente o CPC aceita esse julgamento, ainda que ele seja feito num juiz incompetente, até que o juízo correto se pronuncie sobre o tema. E, seguindo, a decisão proferida no juízo absolutamente incompetente faz trânsito em julgado, que demonstra, mais uma vez, que tem uma aceitação dessa decisão e ela é uma das hipóteses que enseja de cabimento da ação rescisória, né? É uma exceção ao trânsito em julgado das decisões. E após esse prazo, se a parte interessada quedar inerte, não procurar rescindir essa sentença proferida por um juiz incompetente, ela simplesmente não pode mais ser modificada. Quanto à questão da adequação do procedimento, eu entendo que a justificativa não é tão forte. Porque quando é incabível um procedimento específico, vamos supor, a gente tem acumulação de pedidos de dois pedidos que cada um contaria por um rito especial. O próprio CPC, no artigo 327, parágrafo 2º, prevê que o autor poderá abrir mão dos ritos especiais e processar esses dois pedidos pelo rito ordinário ou rito comum.
E na hipótese de inadmissão da acumulação de pedidos, pelas minhas pesquisas, eu dei uma lida nas jurisprudências mais recentes do TJ. Quem tem decidido o que fica ou não na questão da inadmissão da acumulação de pedidos é o próprio juiz. E isso, como eu até discuti com o professor hoje mais cedo antes da aula, é contraditório, porque se a gente tem como um dos maiores princípios do processo civil o princípio dispositivo, né? Como é que o juiz decide o que vai ficar ou não, né? E como é que não é dada a oportunidade ao autor de escolher, né? Porque pode ser que ele preferia ficar com o pedido A e não com o B, e o juiz determinou que permanecesse o pedido B, né? Então, é um ponto bem complicado. Sim. Mas, Porque... desculpa. Pode falar, Lisandro, fica à vontade. Mas daí, por exemplo, nessa hipótese, mas daí, então, o autor ele teria formulado pedidos alternativos, porque para o juiz poder escolher um ou outro, não seria a hipótese dele. Por exemplo, Lisandro, a questão ela é feita em torno do artigo 327 do Código de Processo, que trata da cumulação de pedidos, né? Ou seja, no mesmo processo é possível formular contra o mesmo réu vários pedidos, ainda que não haja entre eles uma conexão. Tá? E então, diz o parágrafo 1º, que são requisitos a compatibilidade e o mesmo procedimento adotado. Certo? E aí, no parágrafo 2º, ele trata da questão do procedimento, que se tiverem procedimentos diversos, adotar-se-á o comum. E no parágrafo 3º, ele trata da hipótese de cumulação com pedidos alternativos, né? Que não haveria necessidade de compatibilidade, porque, na verdade, aí você formula 2 pedidos, na verdade, um pedido, porém, podendo ser obtidos tanto o A como o B, já que são alternativos. O que o exemplo, essa questão que foi debatida mais cedo entre ela e eu aqui, é que, com relação a hipótese de você formular vários pedidos, mais de um, por exemplo, no mesmo processo, e o juiz entender que não há compatibilidade, não há competência dele para apreciá-los, ou não seja possível reuni-los por causa da incompatibilidade de procedimentos, o juiz, então, ele não permite acumulação. Ao não permitir a acumulação, o que me parece que acontece na prática com frequência, e então o que a Júlia fez referência ao final, é que o juiz ele define qual permanece. E é nisso que eu acho que haveria uma violação à ideia da inércia da jurisdição, ou haveria uma violação à questão do princípio da demanda, né, em si, e violação à própria iniciativa da parte, porque eu entendo que o juiz tem que intimar a parte para falar, olha, não é permitida a acumulação dos dois aqui. Então, qual deles permanece e qual o outro que será formulado separadamente. Entendeu? Entendi. Você tem algum agora exemplo? eu entendi. Nossa, Você diferente tem isso. algum exemplo aí para passar para a gente, Júlia? Para a gente só discutir? A questão de acumulação de pedido, no caso de inadmissão, que estaria incorreto? Assim, por exemplo, sobre cumulação de pedidos, quais cumulações existem para a gente trabalhar com isso num debate, por exemplo? De cabeça eu não lembro todos os tipos, não sei se vou lembrar exatamente todos os tipos, mas pode ser acumulação simples, acumulação subsidiária, sucessiva, alternativa. Legal.
E, por exemplo, na acumulação simples, é porque o autor ele formulou 2 pedidos, mas são independentes, certo? Não, certo. são pedidos através de uma acumulação simples, pois o acolhimento e a rejeição de um ou outro não gera vínculos, certo? Eles têm uma mesma base, uma mesma origem, o mesmo fato, podem ter até a mesma causa de pedir, da qual surgiu e tornou-se possível formular 2 pedidos. Na acumulação sucessiva, ele formula um pedido principal e, acolhendo, ele formula um pedido numa ordem sucessiva, para que o segundo seja apreciado somente ao ser acolhido o primeiro. E na subsidiária, ele formula um pedido principal e um subsidiário, se o primeiro não puder ser acolhido. Certo? Então, por exemplo, se a gente trabalhar com esses 3 casos, fica talvez mais fácil entender as proposições que estão no parágrafo 1º, ou seja, compatibilidade, competência e adequação procedimental. Ou seja, por exemplo, né, se o juiz ele entende que para um dos pedidos cumulados ele não tem competência, mesmo nesta hipótese, eu entendo que ele, juiz, tem que abrir para a parte falar qual ele quer, qual irá prosseguir. E não simplesmente indeferir um deles dizendo, sou incompetente. Ou indeferir dizendo, o procedimento é inadmissível. Ou indeferir dizendo, não há compatibilidade entre os 2 pedidos. Porque não é ele quem vai eleger qual dos pedidos tem preponderância sobre o outro. Professor, e nessa hipótese do juiz, por exemplo, ele acolher só um e não admitir o outro, o que a parte teria que fazer? Aí seria uma decisão interlocutória que versa sobre mérito. Ah, sim, daí então tem que agravar, né? Exatamente. Beleza. Ou, né, porque aí ele irá proferir uma decisão. Na hipótese, por exemplo, do juiz inadmitir um dos pedidos, falando, são incompatíveis, ou não sou competente, ou não há uma adequação procedimental. Então, eu vou indeferir o prosseguimento do pedido B, por exemplo, formulado. E eu vou manter o pedido A. Esta hipótese é uma hipótese de decisão interlocutória, porque ela não põe fim ao processo. E é uma decisão interlocutória que versa sobre mérito, porque aí é uma decisão que está discutindo sobre a possibilidade ou não de demandar. Senão, ficaria irrecorrível. E neste ponto, né, veja, se a gente pensar, por exemplo, numa possibilidade, né, de irrecorribilidade, ficaria uma situação manifestamente contraditória com o contexto legal. É curioso, entretanto, verificar, por exemplo, no artigo 330, quando ele trata da inépcia da petição inicial, ele prevê no inciso número 4 sobre a incompatibilidade de pedidos entre si. Então, o legislador ele dá a entender que aqui o juiz teria que indeferir a petição inicial como um todo. Mas não vejo como isso seja algo produtivo para o processo. Né? Tem muito razão desta decisão causar, né, a acumulação incompatível causar um indeferimento da petição inicial como um todo. O juiz tem aqui, eu entendo, que afastar esta incompatibilidade se ela for mantida pela parte. Por quê?
Porque o juiz não pode escolher um dos pedidos para prosseguir com o processo. O juiz não pode prosseguir. Mas se esta decisão versa sobre esta incompatibilidade, pedido não pode ser formulado cumulativamente com o outro, esta decisão interlocutória, porque ela não pôs fim ao processo, ela tem que ser encarada, vejo, como uma decisão interlocutória, entendo que ela é recorrível, mas para isso, o 1015, por exemplo, né, que trata das hipóteses de cabimento do agravo, ele não tem aqui uma hipótese específica para esta hipótese. Não tem. Aí eu faria aí talvez uma extensão, certo? Uma extensão da análise dizendo, olha, ela está, por exemplo, discutindo sobre mérito e encaixaria nessa hipótese por uma leitura aqui ampla do 1015, inciso 2. E que também pode ser levado em consideração, deixa eu encontrar aqui para vocês, ó, a hipótese do 354, parágrafo único, certo? Que permite o agravo de instrumento contra a decisão com fundamento no 485, que é uma hipótese que acrescenta o rol do 1015. Esta hipótese... Extinção sem resolução do mérito, né? Exato. Esta hipótese acrescenta algo acrescenta ao rol do 1015, porque esta hipótese não está lá no 1015, né, o 485. Mas ela poderia ser encaixada aqui, entendeu? Embora também as hipóteses que a gente tem aqui não sejam elas tão claras, tá certo? Então, se entendesse Também. pelo indeferimento, daí seria pelo 354, né? Ou se fosse entender como mérito, daí pelo do agravo. Ambos agraváveis, né? Mas, Ambas agraváveis, com com certeza. fundamento só em artigos diferentes. Com certeza agraváveis. Uhum. Porque é curioso ver que o 330 ele só fala em inépcia quando há incompatibilidade de pedidos. Ele não fala todas as hipóteses, né? Por exemplo, se há uma incompetência do juízo, ele vai fazer o quê, então? Ele vai determinar a parte que corrija. Mas ele não pode escolher, tá certo? Se ele entende que esta cumulação não é possível, porque não há legitimidade das partes, né? Para um dos pedidos há um problema de legitimidade, não é ele quem escolhe. E isso é muito comum em ações nas quais se oferece alimentos ou se discute alimentos, ao mesmo tempo que se discute visita. Neste processo que se discutem alimentos e visita, eu não vejo problema algum na sua cumulação. Não vejo problema algum. Por quê? Porque na ação que se discute alimentos, há uma questão de legitimidade, que é dos genitores, em princípio, né, em primeiro lugar, e do filho, que pede alimentos. Então, quem pede, o autor, quem pede alimentos, ou quem oferece alimentos, e no polo passivo, quem recebe ou quem tem a obrigação de pagar alimentos. Mas sempre teremos, portanto, filho contra um dos genitores, num primeiro momento. Na ação que regulamenta visita, as disposições, né, sobre guarda, talvez fique mais claro, é um processo onde a legitimidade é das partes, necessariamente. Né? Professor, dá licença. Oi, querido.
Eu só dando eco no que o senhor falou, é interessante o senhor reparar nisso, porque é de praxe do juiz local mesmo, não, Exatamente. é interessante isso. O mais interessante de tudo, eu concordo com o senhor, só que, e acho que fora os fundamentos legais, como o senhor mostrou aí, com 354 e os demais, o interessante é que nesses casos em que o juiz vai definir qual pedido, o juiz não tem, ele não tem razão melhor do que a do cliente, porque na verdade falta uma elementar na ratio do juiz, que é a vontade. É como se é uma presunção que ele não tem legitimidade para fazer, ele não sabe. Bom, eu acredito que ele Sim, esteja daí ele assim, demanda no lugar da parte. demanda, ele está assim, infringindo uma fronteira muito, bom, Sim, por não sei se ficou exemplo. claro. Claro, mas, por exemplo, quando se pede numa ação apenas regulamentação de visita, não é dado ao magistrado falar, não, mas e a discussão sobre alimentos? Se eu movo um pedido de divórcio sem discutir alimentos, não é dado ao juiz falar, mas e a discussão dos alimentos? Eu não vejo em nenhum momento do código como possível ao juiz exigir que a parte demande para discutir temas que não interessam. Porque isso viola a liberdade individual, viola o princípio da demanda, coloca o juiz numa situação de parte, interessada no processo. Então, não, eu não vejo isso como possível. Eu achei legal uma abordagem que eu vi esses dias, falando sobre epistemologia jurídica e sobre as presunções capazes dos juízes. E ele no artigo ele contrapunha a ideia do juiz ter uma razão melhor do que todos, como se o juiz pudesse ser ou Sherlock Holmes, que parte de generalidades assim muito abstratas, para chegar ele vai dando saltos de conhecimento, ou o Salomão, que tem a sabedoria tem a sabedoria divina. Em ambos os casos, e nesse caso, eles o autor estava querendo elementares do raciocínio, elementares das presunções, e sim, falta o elemento volitivo. Eu não sei bom, não dá para comparar um recurso versando sobre qualquer tema, não sei se dá, né, a um negócio jurídico processual, mas acho que seria fundamental ter nesse disposição ou escolha de pedidos a vontade do autor. Sim. Eu vejo que cabe a ele, autor, deliberar sobre o que permanece nesta hipótese de incompatibilidade. Em qualquer uma aqui, na hipótese de não ser permitido formular vários pedidos num único só processo. Isso tem que ficar nas mãos do próprio autor. E ele, por exemplo, sem insistir na acumulação dos pedidos, aí o magistrado ele indefere a petição inicial como é permitido pelo 330, parágrafo 1º. Ok? Certo? Daiane, Márcia? Tranquilo? Stephanie, você está participando pela primeira vez, fique à vontade. Por enquanto, estou na fase de observação ainda, professor. Tranquilo, tá bom? E a Ana, ela pediu desculpas também, por isso que ela não abriu a tela, tá bom? Eu deixei Mas estou aqui ouvindo vocês. Ah, maravilha, valeu. Eu deixei um recado lá no Instagram, vocês se levaram a sério hoje, hein? Sempre manter o vídeo aberto para que a gente possa também valorizar, né? Quem está participando. Legal, Júlia, vamos lá para a terceira? Ok. Terceiro questionamento. A estabilização da demanda e a correlação entre pedido e sentença são afetadas pela existência de ações dúplices, declaratória, incidental e reconvenção. Explique-se. As ações dúplices são aquelas em que o autor e o réu ocupam simultaneamente posições ativas e passivas.
Resumidamente, são aquelas ações onde o autor formula pedidos na petição inicial e o réu também formula pedidos em sua contestação. Um exemplo de ação de caráter dúplice é a ação possessória, onde é permitido que o réu formule pedido contraposto em sua defesa, e outros exemplos também são as ações onde se discute alimentos e guarda, né? Nos alimentos, por exemplo, o autor pode estar pedindo 30% e na contestação o réu pode oferecer 20%. Na guarda, a mesma forma. A parte autora estipula um tipo de guarda e na contestação o réu estipula outra modalidade que seria mais interessante para ele. A ação declaratória incidental, no primeiro momento, quando a gente pesquisa, a primeira informação que vem para a gente é que ela foi extinta no CPC de 2015 e no antigo CPC de 73, ela era prevista da seguinte forma: consiste no exercício do direito de ação, no curso de um processo de conhecimento pelo rito ordinário, para envolver no pedido o julgamento de uma questão prejudicial que estaria na fundamentação da sentença e que, por força do ajuizamento da ação declaratória incidental, passaria a fazer parte do dispositivo, compondo a coisa julgada material. Atualmente, essas questões prejudiciais podem ser julgadas de ofício pelo juiz de forma incidental, sempre oportunizando o direito ao contraditório às partes, e desde que estejam presentes os requisitos legais. A gente tem uma previsão dessa questão da coisa julgada na sentença, no artigo 503, que diz que a decisão que julgar total ou parcialmente o mérito tem força de lei, nos limites da questão principal expressamente decidida. Na verdade, aqui fala da força de lei, mas isso se aplica também à questão da coisa julgada. E o artigo 1º o parágrafo 1º do artigo 503, estende essa aplicação do caput à resolução da questão prejudicial, quando a seu respeito tiver havido contraditório prévio e efetivo, não podendo ser aplicado no caso de revelia, e quando o juízo tiver competência em razão da matéria e da pessoa para resolvê-la como questão principal. Porém, como o professor apontou para mim anteriormente, a gente tem o artigo 19 e o artigo 20 do CPC, que prevêem ações declaratórias. O artigo 19 fala que o interesse do autor pode se limitar à declaração da existência, inexistência ou do modo de ser de uma relação jurídica, ou da autenticidade ou falsidade de documento. O artigo 20 fala que é admissível a ação meramente declaratória, ainda que tenha ocorrido a violação do direito. Em razão disso, a gente pode entender que a ação declaratória incidental não foi completamente extinta, principalmente por conta da possibilidade da arguição da falsidade documental, que além de estar prevista nos artigos 430 e seguintes do CPC, ela vai de encontro justamente ao inciso 2º do artigo 19. Então, essa possibilidade, a gente pode se posicionar no sentido de que ela ainda existe. Essa extensão dos efeitos do que trata o artigo 503, ela visa, de certa forma, desencorajar o ajuizamento dessa ação declaratória, porque, na prática, quando a gente tem, de fato, questões prejudiciais, quando o juiz vai sentenciar, seja parcialmente ou totalmente a ação, se para chegar naquela questão que precisa ser decidida, ele precisar passar por essas questões, elas vão ser decididas no próprio corpo da sentença antes de se passar a discussão do mérito. Então, é bem interessante, fica tudo unificado em um único momento. A reconvenção, por sua vez, ela é prevista no artigo 343 e seguintes do CPC e consiste em pretensão própria do réu e, portanto, ela tem caráter de ação. Para que, por economia processual e visando garantir celeridade à demanda, o Código autorize que essa pretensão seja exercida junto à contestação. Ou, se o réu não desejar contestar, ele pode apresentar a convenção sozinho.
sendo que ambas as pretensões, que na prática a gente chama de pretensão principal e pretensão reconvencional, serão julgadas juntas na mesma sentença. Para que a reconvenção seja cabível, devem ser observados os requisitos de conexão com a ação principal ou com o fundamento da defesa. E quando ela vier acompanhada da contestação, isso é uma questão que eu já vi até alguns professores orientarem a gente de uma forma diferente, antiga, na faculdade, né? Quando tem contestação e reconvenção, elas são feitas juntas em peça única, não são separadas. Se fizer só reconvenção, é só ela, e se for contestação com reconvenção, são as duas juntas em uma única peça. Legal, Júlia. A intenção inicial, né, que eu pelo menos penso, é que o objeto ou mérito, como queiram aí do processo, ele é geralmente definido pelo autor quando move a demanda e escolhe o pedido formulado e deduz uma causa de pedir. Mas ao réu é dado, no momento da defesa, da contestação, sob pena de preclusão, inclusive, a possibilidade de ampliar os limites objetivos do objeto ou do mérito do processo. Então, ampliar o objeto a ser debatido na causa. E dentre as técnicas possíveis, né, há a figura da reconvenção, do pedido contraposto, que nos juizados em geral, eles existem. Existia de uma forma muito mais ampla a figura da ação declaratória incidental, certo? E nas ações dúplices, isso é extremamente já previsto diretamente nela, quando a rejeição do pedido do autor implica o acolhimento do pedido do réu e, portanto, implica um pedido implícito, ainda que seja formulado pelo réu. Da ação declaratória, né, o que sobrou, a ação declaratória incidental, como a Júlia comentou, foi o artigo 430. E se vocês perceberem no parágrafo único dele, né, que a questão da falsidade ela será resolvida como questão incidental, salvo se a parte requerer que o juiz a decida como questão principal, nos termos do inciso 2 do 19. E isso aqui, ele tem uma relevância prática, porque decidido como questão incidental, sobre ele não faria coisa julgada que, embora o 503 diga ser possível com a ampliação também para as questões incidentais. E, quando ela é decidida como questão principal, a ela, então, se estenderia a figura da coisa julgada, certo? Como, por exemplo, uma demanda baseada numa cobrança, que seja de uma quantia em dinheiro, fundada num contrato, ela podem as partes discutir sobre a cobrança em si, sobre este mérito, mas pode o réu discutir, por exemplo, que o contrato em si é falso. O contrato em si, ele contém uma falsidade. E impedir, por exemplo, que deste mesmo contrato possam ter demandas outras relacionadas a ele. E, portanto, afastar de vez a possibilidade de discutir este contrato em outras demandas. Num primeiro momento, a Júlia comentou aí sobre as questões principais e prejudiciais, que em toda análise judicial ela passa, às vezes, despercebida por todo mundo, mas que são extremamente relevantes no julgamento da causa.
Por exemplo, numa ação de alimentos, o parentesco, ele é essencial para deduzir alimentos baseados na família, no parentesco? Por exemplo, o filho pede alimentos ao pai. Esta obrigação do filho receber alimentos do pai decorre do quê? Decorre da relação de filiação. De parentesco. Precisa Certo? ser provado, precisa ser verdadeiro. Então, geralmente, todo mundo move a ação dizendo o fulano é filho do réu e, portanto, está aqui a certidão de nascimento. A relação de parentesco, ela é dada no processo, mas percebam que o objeto principal, né, a questão principal, ela versa sobre alimentos. O parentesco, ele é uma questão prejudicial, que na cognição do juiz, ele faz uma leitura, ainda que superficial. Aqui é cabível a obrigação de pedir e pagar, porque há uma relação de parentesco. Pronto. Mas ele não se pronuncia sobre a questão prejudicial. Ele não se pronuncia, ele se pronuncia apenas sobre os alimentos. E é sobre os alimentos que a matéria é transitada em julgado. Tá claro? Então, quando eu movo uma ação de cobrança de um aluguel, por exemplo, a validade do contrato de locação, a relação de locação, ela é também uma questão prejudicial. Mas o mérito é o aluguel que eu cobro em juízo. Por exemplo, uma sublocação não autorizada, um descumprimento de obrigações do locatário que justificam a rescisão do contrato. Mas o contrato em si é uma questão prejudicial. Se eu discuto sobre a propriedade, né, por exemplo, demandas que tratam sobre propriedade, ou talvez direito de vizinhança, a propriedade de um imóvel, né, e, portanto, os vizinhos discutindo, é também uma questão prejudicial. Lá no crime de furto, subtrair coisa alheia, móvel, o bem ser alheio, é uma questão prejudicial. Então, dentro desses casos, o juiz ele passa por cima e julga, sem se preocupar com a discussão da questão prejudicial. Compreenderam? Tá certo? Até aqui? Essa discussão sobre a questão prejudicial, ela não é levada à frente, ela não é deduzida. O autor poderia ter pedido, formulado uma pretensão certa, determinada sobre ela também, mas ele não fez, e na maioria das vezes não faz. Antigamente, então, se permitia a ação declaratória incidental para incluir no objeto do processo e no mérito, ampliando as questões objetivas, né, ampliando a coisa julgada, para estas questões prejudiciais, que o atual Código resolveu afastar, mas manteve a possibilidade de extensão da coisa julgada, conforme consta no 503, parágrafo 1º, sem a formalidade de ter uma ação declaratória incidental. Mas ela ainda existe, de certo modo, no 430, com esta figura, mas mantida no parágrafo 1º do 503. Então, por exemplo, se nesta ação de alimentos o réu diz que ele não deve pagar alimentos porque ele não é o genitor, é diferente da defesa dada por ele dizendo: não pago porque o menor não necessita. O filho não necessita dos alimentos. Então, se a ação, nesta hipótese, né, o pai diz que o autor não é
não necessita, ele não se encontra numa situação de vulnerabilidade, por exemplo, que depende do recebimento dos alimentos, veja que a defesa dele se limita ao pedido. Mas se ele diz na defesa que ele não deve porque ele não é pai, ele inaugura a discussão sobre a questão prejudicial. Eu hoje vi um caso de execução de alimentos que me parece ter bem essa questão incidental, né? Execução de alimentos, né? Não tem muito segredo, né? Uma ação relativamente objetiva, né? Só que o que acontece? O acordo que fixou alimentos, em tese, a gente tem duas previsões de porcentagem de base de cálculo, uma para a hipótese de emprego formal e uma para a hipótese de desemprego, certo? Nesse caso, tinham 3 bases de cálculos diferentes. Uma, caso o pai fosse empresário individual, outro, no caso dele ser empregado CLT, né, trabalhar alguém, né, registrado, e outro para hipótese de desemprego. E as partes, tá uma falando que o valor é X e a outra falando que o valor é Y, porque enquanto o filho entende que o pai deveria pagar os alimentos atrasados com a base de cálculo por empresário individual, que seria um valor mais alto, o pai fala que não. E ele estava desempregado e que, na verdade, a base de cálculo era a mais baixa. E não tem como decidir quanto que é esse débito que tem que ser executado sem passar isso. E nenhuma das duas partes até agora fez uma prova forte em um sentido ou em outro para poder definir qual que vai ser a base de cálculo para daí partir a planilha de cálculo, incluindo juros, correção monetária e etc. Então, pelo que Seria aí, talvez, eu creio, uma hipótese muito atípica de uma liquidação de sentença, né? Sim. Já que há vários valores aparentemente ilíquidos que dependem de liquidação para prosseguir com a execução, né? Mas se a gente voltar... Oi, pode falar. Interessante também, falando nisso, até me veio em mente a questão do pedido genérico também, né? A gente podia falar depois em seguida, que fala a questão das ações universais, quando não se consegue calcular de imediato, né, o valor de uma indenização, que no final ali, ou a quantidade ou qualidade, e o pedido, então, ele torna meio que, como se diz, ele fica meio no ar, né, não sabe a certo se esse pedido ele é quanto, né, então só no final ele vai ser apurado, né, certo, e aí eu tenho uma pergunta para você, Diego, depois se puder já ir refletindo sobre ela, que é exatamente sobre isso, que é a seguinte: como que a gente consegue aferir o interesse recursal nesse pedido genérico? Interessante a pergunta, vou estudar um pouco aí antigamente, quando o pedido de danos morais ele começou a ser formulado no judiciário, tinha-se presente a possibilidade de pedir um dano moral cuja fixação ficava a critério do magistrado. Então o autor ele fala o seguinte: eu quero dano moral, mas um valor que deve ser fixado por Vossa Excelência, com a sua sabedoria e aquilo mais. Aí se o juiz fixa 10, como é que a gente descobre se ele tem interesse em recorrer? É uma questão interessante. Tipo, vou dar uma pesquisada assim, porque aí envolve assim muito subjetiva, meio subjetivo, né? É uma ideia subjetiva, porque como não foi fixado e deixa em critério do juiz, então fica num possível recurso, como vai ser feita essa análise, né? Como que é calculado isso, né? A pergunta é nesse sentido, né? Como que a gente vai chegar num valor se há esta atribuição da própria parte ao magistrado e depois ele vai se conformar com isso? Eu quero só dar boa noite ao nosso ilustre tribuno, Carlos Eduardo. Tudo bem, Cadu? Boa noite, Gui. Tudo bem, cara? E aí? Tudo bem. Quer falar alguma coisinha com a gente?
Não, boa Não, noite. peço boa noite a todos. Peço desculpas Boa noite. Estava no compromisso profissional, já comentei contigo, né, Gui? Sim. E feliz ou infelizmente, o resultado não foi dos melhores, mas não porque tenha sido julgado, ao revés. E sim porque eu fiquei a tarde toda aqui e ficou para sobra. Então, só teremos uma resposta disso na próxima terça-feira. Legal. E aí você comenta com a gente de novo. Se for Comento, possível, claro. né? O caso, porque é um Claro. caso extremamente interessante. Sim, sim. Legal. Obrigado pela participação, viu, Cadu? Imagina. Temos uma colega, acho que é de São Luís Paraitinga também, a Stephanie, não é, Stephanie? Sim, professor. Ah, tá. Guadalupe está aqui, maravilha. Boa noite, Stefano. Não é a Guadalupe, não? Não, é outra. É Então, prazer. A Stephanie, aliás, falou que participaria, mas depois não disse mais nada. Pois é. Bacana. Júlia, Sim. então, só para eu concluir, né, aquele exemplo, então, se o pai, ele na defesa, ele diz que ele deixa de pagar alimentos porque ele não é o genitor, vejam que a defesa dele está levando a questão prejudicial para a própria questão principal, né? Está fazendo uma transição da questão ser prejudicial para principal. E é desta hipótese que o 503, parágrafo 1º, prevê. Então, se o filho, ele participa deste contraditório e discute esta matéria que é a da paternidade, se o juiz entende que o pai deve pagar alimentos porque ele é pai e, portanto, reconheceu a questão do parentesco, já não será possível ao réu, genitor, mover uma ação declaratória de paternidade em qualquer... Ela inclui-se dentro da questão principal deduzida no processo e, portanto, é afetada diretamente pela coisa julgada. Compreenderam o problema? Sim. Ficou bem clara a explicação. Mas vamos lá, para a quarta, por favor, Júlia. Quarto tópico. No processo, é lícito formular um único pedido com fundamento em mais de uma causa de pedir? No concurso de ações, a escolha por uma via implica renúncia de outra? Relativamente ao primeiro questionamento, se pode haver formulação de um único pedido com mais de um fundamento, entendo que sim, pois o pedido deve guardar coerência com a causa de pedir e com os fundamentos jurídicos, e por isso cabe ao autor pleitear aquilo que deseja ter Poder Judiciário. Entra novamente naquela ideia de liberdade do autor. A causa de pedir é o fundamento fático da petição inicial. É possível que, a partir de um conjunto de vários fatos, o autor entenda ter direito a uma única pretensão. Segundo Didier, trata-se de um concurso próprio de ações, a pluralidade de causas de pedir que autorizam a formulação de um mesmo pedido. Quando se tratar de concurso de ações em que esse concurso seja impróprio, relativo a direitos materiais, onde se tem mais de uma pretensão que nasceu do mesmo fato gerador, de acordo com Didier, somente será possível a satisfação de um dos direitos concorrentes, ou se pleiteia um dos pedidos possíveis, ou se traz uma das causas de pedir. Não se podem acumular direitos concorrentes, pois é impossível o acolhimento simultâneo de todos eles, motivo pelo qual entendo que a escolha por um deles implica na renúncia do outro. Por exemplo, não se pode pedir o abatimento do preço por vício redibitório e a resolução do negócio jurídico. Tem que se escolher entre um e outro. Essa última questão, que eu faço uma ressalva relativamente a essa parte da renúncia da outra via, que ficou um pouco controvertida, né? É um ponto que até o professor Guilherme me esclareceu um pouco mais, né, na conversa anterior a essa exposição que a gente teve, porque vamos supor que nesse mesmo exemplo que eu coloquei aqui, do abatimento por vício redibitório e resolução do negócio jurídico, se por um acaso o autor pleiteia esse abatimento e
por algum motivo esse abatimento não é dado, né, julgado improcedente, enfim, ele não poderia pedir a resolução, ele perde direito à resolução, né? Talvez agora falando nisso, me veio até na cabeça que assim, ele poderia eventualmente propor uma nova demanda, mas não seria, ele não renuncia a outra via, né? Ele renuncia naquele momento que ele está fazendo aquela ação específica a juntar os dois pedidos, né? Mas talvez não seja tão correto assim dizer que ele renuncia a outra opção que ele tem, né? Muito bom, Júlia. Alguém que já quer falar? Porque eu acho que nisso aí que você falou mesmo. Justamente, a pessoa não está renunciando ao direito dela, né? Ela simplesmente está abrindo mão de pleitear numa mesma ação 2 pedidos, mas o direito dela continua existindo, né? Uhum. Não deixa de existir. Perfeito. Porque, se você puder subir um pouquinho só, por favor, Júlia. Texto para a pergunta, isso. A questão, ela tem, na verdade, 2 questões. A primeira é sobre a possibilidade de ter mais de uma causa de pedir para o mesmo pedido. E portanto, né, um exemplo aqui bem facinho é o do pedido de despejo que o locador pode mover contra o locatário, baseando-se em causas de pedir distintas, tais como, por exemplo, falta de pagamento de aluguel, uma sublocação não autorizada, a ausência de contratação de seguro obrigatório. Pessoal, só um minuto que eu vou atender, que estão tocando aqui, só um minuto. Ok. Eu achei que era gratuito, né? Eu achei que fosse algo gratuito, sabe? Sim, porque eu recebo as coisas da OAB, o pessoal pega às vezes cadastro nosso e entrega. Esqueceu de multar. A recepcionista. Foi dela que passou, inclusive eu achei estranho. Aí o João Não tem como eu mudar todo mundo. Acho que você consegue, o Ju. Tô procurando. Eu não tenho muita habilidade aqui no Zoom também. Eu nunca fui o host no Zoom e mutar todo mundo é função do host, né? Tenta ver no multi ali se aparece, tipo, mutar. Não sei. Se bem que já foi, já. Nunca teve. Tudo certo. Guilherme. Oi, querido. Queria compartilhar contigo e agradecer de participarmos da conversa ao telefone. Ah, tá. Você esqueceu de multar, cara. Não, mas vocês ouviram a história? Parcialmente, tô brincando. Hã? Não, mas uma história engraçadíssima. Ontem estávamos aqui no escritório e aí recebi 3 sacos de 1 quilo cada de café. Café em grãos. Eu falei, nossa, que legal. Mas não pedi, não comprei o café em grãos. Aí eu pedi para o João ligar na portaria de novo. Olha, confirma se é com a gente, porque eu não pedi, eu não comprei. Aí ligamos para a portaria disse, não é seu, um rapaz da empresa deixou aqui para você. Falei, então tá bom. Às vezes a gente recebe, né, um cadastro nosso na ordem, assim, pela OAB, as pessoas às vezes pegam essas informações, oferecem gratuito para você comprar. Um test drive.
gente conversou isso ontem. Ah, agora ligou o porteiro falando que não é meu, é de um outro cara daqui do prédio. Mas eu já fiz, já dei fim no café. Eu peguei o café, eram 3 sacos, eu dei um pro Nuno, com vocês, alguns Bruno, conhecem, Nuno, advogado, um pro irmão e o outro meu, o Nuno levou numa casa de café aqui em Taubaté para fazer a moagem, né? Uhum. E daí... Fica em pó. Eu falei, agora não é problema meu mais, né? Boa fé houve, né? Opa, boa fé Tá e certo. precaução, mas... Perfeito. Beleza. Vocês discutiram aí o assunto ou pararam? Não, a gente ficou tá. aguardando o senhor voltar. Tá. Então, com relação a essa hipótese, por exemplo, de ter várias causas de pedir para o mesmo pedido, abre-se para ele uma possibilidade de escolher um caminho, certo? Mas sem prejuízo, pelo menos creio, de perder a possibilidade ou renunciar outros caminhos que eles são também possíveis. E a Daiane trabalhou bastante com a área de defesa do consumidor, né? O consumidor, às vezes, ao adquirir um determinado produto, abre-se para ele um leque de opções para fazer um pedido para reaver o dinheiro, um pedido para substituir o produto por outro quando tem defeito, um pedido para obrigar a empresa a entregar outro da mesma qualidade, certo? E às vezes não tem, né? A empresa, por exemplo, não tem o mesmo produto e tem que entregar um outro, inclusive. Então, essas possibilidades, todas elas são baseadas, dão uma causa de pedir específica. Certo? São baseadas no mesmo fato, mas têm a fundamentação jurídica do pedido diferentes. E gerarão pedidos diversos, né? Melhor dizendo. Mas ao escolher um deles, eu não creio na possibilidade de renunciar aos outros. Se ele escolhe, por exemplo, a substituição de um produto por outro, ele não estaria renunciando à escolha de pedir o dinheiro de volta. Pelo menos creio dessa forma, né? O que parece mais correto, né? Senão seria muito Senão prejudicial, né? E senão ele teria que formular no processo pedidos em caráter subsidiário, talvez, obrigando-o a pedir subsidiariamente nesta demanda para evitar renúncia. Uhum. Então, se é permitido formular dentro desta hipótese pedidos com natureza subsidiária, creio, eu não vejo como pensar na possibilidade de renúncia pura e automática desse pedido. Antigamente, por exemplo, né? tinha muito isso, né? Isso antigamente, falo, no começo do século passado, e assim em diante, se discutia exatamente isso. Fica à vontade. Porque se, por exemplo, na causa do consumidor mesmo, o autor pedisse o produto, por um produto igual, e não existisse um produto igual, ainda existiria a possibilidade de entrar com uma demanda pedindo a restituição do valor, né? Desde que no prazo, né? Desde que que dentro do ainda... prazo, Uhum. de outras possibilidades. Porque Aí também não teria coisa julgada, né? Sobre essa parcela. Exato. Porque, embora tenha a mesma causa de pedir, o pedido não é o mesmo. E, portanto, o mérito de uma ação, o objeto de um processo, não se identifica com o objeto do outro. Pode ir, Júlia. Vamos para o 5, Ok. né, que é o último, por favor.
reunião de pedidos num único processo causa reflexo na possibilidade de fracionamento da resolução do mérito, na análise do interesse recursal e na sucumbência. Por exemplo, os pedidos reunidos na classificação de simples em ordem sucessiva ou subsidiária. Entendo que sim, o artigo 356 vê que poderá ser feito o julgamento parcial do mérito quando um ou mais dos pedidos formulados ou parcela deles mostrar-se incontroverso ou se estiver em condições de imediato julgamento. Isso garante celeridade nas decisões. Se houver a possibilidade de julgamento antecipado parcial, ele deverá ser feito, pois não há razão de deixar as partes sem o provimento jurisdicional relativo por mais tempo do que o necessário. Entretanto, é preciso mencionar que, para ocorrer essa hipótese, os pedidos precisam ser independentes entre si. Mas no caso, por exemplo, de um pedido subsidiário, a procedência de um implica na improcedência do outro. Então, não tem como a gente fracionar, ou julga tudo de uma vez, ou não julga nada. E, entretanto, se a gente falar de pedido sucessivo, o pedido principal pode ser objeto de um julgamento parcial, e os outros, se subsistirem controvérsias, demandar a produção de outras provas, ficam para o restante do deslinde do feito. Quanto ao interesse recursal na sucumbência, também existem reflexos, pois a legitimidade recursal está intimamente ligada à sucumbência. Não se pode recorrer de algo que não lhe foi favorável. Você só tem legitimidade se você perdeu, se você foi a parte vencida. Então, quando há reunião de pedidos no processo, a sucumbência e, consequentemente, o interesse recursal podem variar de um pedido para o outro. Por exemplo, a hipótese pode ser de procedência parcial dos pedidos do autor. E, nesse cenário, ele somente poderá recorrer acerca do pedido que foi julgado improcedente, de parte do julgamento, né? E, por demais, quando há acumulação simples de pedidos, o acolhimento de um não depende da rejeição ou acolhimento do outro. Eles são independentes, então é uma hipótese mais simples de visualizar esse julgamento antecipado, né? Não tem questões ali que embaraçam esse julgamento parcial. Na acumulação sucessiva, como eu já disse, apesar dela não estar expressamente prevista no CPC, ela é aceita e entra justamente nessa questão, né? A gente tem um pedido principal que os outros dependem dele para serem procedentes ou improcedentes, e como ele é a base dos demais, ele pode ser julgado antecipadamente. Já na acumulação de pedidos subsidiários, ocorre quando o autor formula um pedido principal, na hipótese de juiz negá-lo, ele já formula um outro pedido que deverá ser acolhido, uma relação de dependência entre um e outro, né? Então, não tem como fracionar o julgamento. E, especificamente no pedido subsidiário, em relação à sucumbência, o entendimento mais recente do STJ é que, em que pese a gente tem essa situação do juiz não acolheu um pedido meu, mas acolheu o outro, a gente ainda assim fala em sucumbência, só que se essa sucumbência for mínima, o autor é dispensado do pagamento dos ônus de sucumbência. Legal, Júlia, muito bom. A questão aí é que se há pedidos cumulados, sobre a possibilidade de julgamento fracionado sobre eles, sobre a análise do interesse recursal, e que tudo dependerá também deste vínculo que há entre a possibilidade ou não de julgamento conjunto ou separado dos pedidos formulados. Por exemplo, né, quando se formula pedidos cumulados de forma simples, o julgamento parcial do mérito, ele se mostra muito mais claro, muito mais evidente sobre a possibilidade de julgamento dele. Ou, quando se formulam pedidos em ordem sucessivos, o julgamento do principal, ele pode ser objeto de um julgamento antecipado, e o julgamento do pedido subsequente, ele, então, pode ser relegado para depois, né? Mas o inverso não é possível. Fugiríamos aí completamente. E
E aí deixo para o Cadu, que é um cara que gosta bastante do estudo dos honorários advocatícios, que o faz sorrir bastante, né, Cadu? Já fez Aí mais, viu? já fez mais. É a Já fez crise. mais. A questão da própria análise, né, de quem foi sucumbente ou não no processo e a incidência respectiva de honorários. Por exemplo, pedido principal não ser acolhido, mas acolhido o pedido subsequente, se isso implicará ou não atribuir aos autores, autor e réu, a pecha de vencedor e vencidos ao mesmo tempo. Ou se somente decaiu de parte mínima, como a Júlia comentou. E manter, então, a fixação de honorários a cargo integralmente do réu, já que ele foi o vencido no processo de uma forma ou outra. Análise é circunstancial, né? Ela tem que ser circunstancial, depende do quanto de pedido a gente está falando. E isso está diretamente vinculado ao que a colega Júlia mencionou. Se a sucumbência for mínima, eventualmente, o juiz poderá, e de certo modo até deixará, de fixar os honorários sucumbenciais. Da outra banda, tratando-se de pedidos quantitativamente próximos, ambas as partes sucumbiram parcialmente. Inclusive, ambas as partes têm interesse recursal. Exato. É sim possível falar em sucumbência recíproca. Volto a dizer desde a primeira frase. A análise tem que ser circunstancial. Porque se há uma quantificação semelhante, sim, haveria de se fazer uma análise dos dois, né? Exatamente. Não fica só em quem deu causa ao quê. E sim quanto. A menos que o juiz queira se valer da possibilidade de arbitrar por equitatividade. Mas, dificilmente, até por expressa disposição legal, é sentido contrário. Ele pode deixar de arbitrar quando a sucumbência for mínima. Mas, por exemplo, quando o autor formula um pedido baseado em duas causas de pedir distintas, o acolhimento deste pedido implica vitória para ele e derrota para a parte contrária. Sobre isso não há dúvida, né? Mas quando ele formula, então, dois ou mais pedidos, a circunstância da análise do interesse recursal e, claro, da sucumbência para atribuir o encargo econômico ao autor ou réu, haveria de se fazer, então, essa análise circunstancial e numa apreciação quantitativa. Penso eu que sim. Penso eu que sim. Muito bom, muito bom. Diego, você queria falar aquela hora sobre pedido genérico, já como tem a ver com isso, fique à vontade se você quiser falar. Então, eu estava falando, a questão que o senhor havia suscitado, né, com relação a essa dosagem, né, o tribunal fazer depois, através de um recurso, entendo que vai, sei lá, usar a ferramenta de uma jurisprudência, até de um precedente, para, tipo, se amoldar nessa situação, né, para o juiz fazer, o tribunal em si, os desembargadores, lá, na votação, fazer uma analogia, né, fazer, ó, esse tema ele tem proximidade, pode ser aplicado esse precedente, porque o dano ele é similar a outro caso que já foi julgado, entendeu? Então, acho que é através dessa forma que ele vai fazer essa análise, né? Porque é uma ferramenta que ele vai usar, porque é muito subjetivo, né, saber que o dano, né, a indenização ali a cargo do juiz, o juiz fixou tantos por cento, né? Vai chegar lá no tribunal, o tribunal ele vai ter que se pronunciar, né, através de um recurso, né? Então ele vai usar um caso que já foi julgado, um caso assim, usado, sei lá, eu penso assim, posso estar enganado, sei que o senhor pode, né, melhor concluir aí, entendeu? Eu acho que é assim mais ou menos que vai funcionar esse julgamento, nessa decisão dos embargadores lá. De fato, o interesse. Uhum.
É difícil porque, só concluindo, por mais que se utilize, né, de várias ferramentas, enfim, como o senhor bem disse, é muito difícil fazer essa conclusão, esse ponderamento do quanto foi esse dano, dessa indenização, essa fixação. O juiz agiu corretamente, por mais que vai usar um recurso ali para modificar, né, majorar, ou até mesmo reduzir aquela indenização, aquele valor fixado na sentença, no juiz de piso, pode ser que ali no tribunal, né, majore, pode ser que diminua, e é difícil para eles lá também, né, fazer isso aí, né, a parte, recorrer, enfim. Tá. Eu acho também, por exemplo, uma das hipóteses do pedido genérico é a do inciso 2º, quando não for possível determinar desde logo as consequências do ato ou fato. E então vem uma decisão judicial e define quais são as consequências deste ato e fato. Até para entender a congruência e o interesse recursal, eu tenho bastante dúvida sobre como fazê-lo adequadamente nesta hipótese. Até porque ele cai naquela, né, daquelas 3 hipóteses que o juiz, né, ultra, citra, extra, petita, enfim, né, o juiz nunca vai poder sair daquilo, né, fugir, né, dessas hipóteses. Então, com o pedido, fazer uma analogia, né, com a distinção, congruência, enfim, é difícil até para o magistrado fazer esse, né, juízo de valoração e depois, num recurso, a parte também poder arguir, né, levantar isso, da majoral, né, debater isso depois. Sei lá, é um tema complexo, eu acho, na minha opinião, acho complexo isso. Como, por exemplo, eu tive um caso em que foi oferecido alimentos. Foi pela universidade, na época. A gente ofereceu alimentos pelo genitor. Aí os filhos, pela mãe, não contestaram. E o juiz, então, fixou na sentença um valor de alimentos maior do que aquele oferecido. Então. Eu acho, sim, que a hipótese ali foi uma hipótese de decisão que violou a ideia da congruência. Porque mesmo a natureza dúplice desta ação de alimentos não pode ser levada em consideração se não há defesa da parte. O juiz criou a litígio, né? Exatamente. Como a Júlia mencionou, da ação possessória, que é uma hipótese de ação de natureza dúplice. Né? A ação de renovação de contrato de locação ou revisional de aluguel, por exemplo. Elas têm também uma característica de uma natureza dúplice também. Mas para isso precisa que a parte interessada se defenda, né? Para este efeito dúplice ter valor. Por exemplo, né? Deixa eu ver aqui, ó. Deixa eu ver aqui. Tá vendo aqui, ó? Ele fala da ação revisional de aluguel, né? Fala, sem prejuízo da contestação, o réu poderá pedir seja revisto o aluguel provisório. Aí depois quando ele fala aqui da renovatória, né? Ela não sendo renovada a locação, o juiz determinará a expedição do mandado de despejo, que conterá o prazo de 30 dias para a desocupação voluntária, se houver pedido na contestação. Ou seja, para a ação de renovação do contrato ter este efeito dúplice, é indispensável que o réu peça na contestação. Mas se ele não pediu, se ele foi revel, por exemplo, o juiz não pode substituir a parte, majorar os alimentos, dar o despejo, fixar o valor de aluguel
diferente daquele formulado. Eu acho que é um caso bem assim, é um debate assim longo, né, extenso, que gera dúvida e que levando para esse lado, né, o que foi trazido no processo, ou depois o juízo de valoração, o juiz vai fazer a, né, ponderação, a fixação, deixar a critério dele, né? Eu acho que é um negócio meio que sei lá, é um assunto complexo, né, que vai aí. Que vamos debater isso em outros debater, dias. né? Tem a questão também interessante que fala, né, do aditamento da inicial, assim, até que ponto ali, né, ulterior, né, no curso processual ali já na fase de saneamento, com consenso da outra parte, poder aditar os pedidos, né? A gente falou, inclusive, isso com o Igor, né? Que ele não pôde participar, mas era o tema o dele. 329 e parágrafo único, né? Não, inciso 2 aqui, ó, do 329. Deste saneamento, né, do processo, aditar ou alterar o pedido, a causa de pedir, com o consentimento do réu, assegurando o contraditório mediante a possibilidade de manifestação deste no prazo de 15 dias, facultado o requerimento de prova suplementar. Então, tipo, né, você vê várias hipóteses aí, né, de alteração, acréscimo no pedido, né, ou até o recebimento, né, da petição, né, então pode alterar, então, enfim, sem consentimento da outra parte. Então, são inúmeras hipóteses aí, né, da questão do pedido, né, levam um assunto aí de, quem sabe, dias, semanas aí, que a gente não tem muito assunto acerca do tema, né. Muito legal, né. Eu agradeço, viu, Dia? E, Júlia, eu vou aqui agradecê-la, tá bom? Parabenizando pela exposição, muito claro, contribuiu bastante para o debate. Parabéns, que continue com os seus estudos. E na próxima semana, é você, Daiane? É você, né? Qual o tema? Só para eu lembrar. Eu esqueci. Peraí. Sobre as partes ou não? Oi? É sobre partes? O direito de estar em juízo? Acho que não, né? Eu acho que é. Eu acho que é alguma coisa. Eu tenho que verificar no calendário. Normas fundamentais do processo civil. Obrigado, Carlos Eduardo. Então, normas fundamentais. Então, semana que vem a gente vai falar sobre isso. Excelente o tema. Todos os temas são bem legais, né? São de fato. De fato, bem legais. Inclusive, casualmente, guarda relação com esse caso que ficou para sobra. Exato, do seu caso. Talvez a gente venha com material fresco aí, viu? Que bom, Cadu. E então, Júlia, mais uma vez, obrigado. Eu que agradeço. Se você quiser colocar um fim na gravação para a gente só abrir. Parabéns, Júlia. Obrigada, eu que agradeço a participação de todos. Parabéns, Júlia. Perdão pelo atraso. Imagina.